Tudo bem com você? E aí? Vamos ao estudo da palavra? Porque começar um dia com a palavra de Deus não existe nada melhor. Vamos lá? Lembra do texto que estamos usando para memorizar? É Deuteronômio capítulo 31, verso 26. Uma ordem de Deus dada a Moisés diz assim: Tomai este livro da lei, ponde-o ao lado da arca da aliança, a aliança do Senhor, para servir de testemunho contra ti. Deuteronômio capítulo 31, verso 26. Ok? Ontem nós vimos a importância das palavras e dos significados. Estudamos ontem duas palavras importantes para a gente entender um pouco como é que é entender a Bíblia e usar as suas ferramentas, né? O autor, que ferramentas eles usam para a gente poder entender a palavra dentro do seu contexto, né? O seu significado e como aplicar o significado das palavras ao nosso contexto. Hoje, o título da nossa lição hoje é Padrões, Repetições de Palavra e Significado. Você sabia que o hebreu, para escrever alguma coisa, ele não usa de ferramenta semelhante à nossa? Para ele expressar uma ideia, ele vai usar algumas táticas para nos fazer entender. Aqui em nosso idioma, nós temos vírgula, nós temos ponto de interrogação, exclamação, a pontuação, como nós temos visto no nosso idioma e em alguns outros, não existia para o hebreu. Então, quando ele queria expressar uma ideia, o que é que ele fazia? Como ele apresentava uma ênfase em um fator, em alguma coisa, para chamar a atenção disso. Então, vamos ver hoje isso. Então, é por isso que é importante a gente olhar a estrutura da linguagem original para a gente poder entender qual é a ideia que o autor queria mostrar para o seu leitor. No caso, eu e você. Hoje nós somos os leitores da Bíblia. Qual é a ideia que ele queria mostrar? Vamos já abrir a Bíblia para a gente ver exatamente como ele faz isso. Um texto para a gente poder meditar. Vamos ler então o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27. Ok? Tá com a tua Bíblia aí? Gênesis capítulo 1, verso 26 e verso 27. Seria interessante você pegar a Bíblia para acompanhar aí, porque depois você pode recapitular e entender. Vamos lá. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O que você percebeu aí em relação à estrutura do texto? O que ficou claro aí para você? Bom, se você não entendeu ainda, veja que o autor repete algumas palavras e ele dá a entender algumas coisas. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma lista de coisas, a gente coloca vírgula, porque a gente sabe que a gente está fazendo uma lista. O autor não. O autor hebreu, ele não usa essa vírgula. Então, por exemplo, quando Deus falou, olha, domine sobre as aves, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil, sobre tudo que se move. Quando a gente vai fazer uma lista aqui, a gente não precisa repetir o sobre, mas ele repetiu várias vezes.
Quer ver outra ideia do texto? Quantas vezes nesse texto o autor aponta para Deus como Criador? Veja, ele começou o texto: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha, imagem e semelhança são palavras sinônimas, mas é a mesma coisa, ou vai indicar a mesma coisa. Façamos, ou seja, vamos construir, vamos fazer o homem. No finalzinho do texto diz lá: criou Deus o homem. Mas já tinha falado que Deus havia criado o homem. Então Deus criou o homem, à sua imagem. Olha, repetindo imagem. A imagem de Deus. Novamente, repetindo. E Deus criou o homem e criou mulher. Nós poderíamos usar a forma genérica, né, de falar da humanidade, né? Deus criou a humanidade, mas ele reforçou que ele criou homem e mulher. Essa é a ênfase, ele está dando a ênfase no que é que ele criou, homem e mulher. O texto está dando a ênfase que ele criou. Veja como o autor nos ensina. Vamos ler um outro texto para a gente entender agora? Outro profeta, o profeta Isaías, capítulo 6, verso de 1 a 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a causa do seu manto e a cauda, né, do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha como o autor vai colocando o texto bíblico e usando a sua artimanha para dar, então, entendimento para o leitor. Ele termina o texto repetindo a palavra santo 3 vezes. Quando o autor repete em sua proximidade do texto ou uma frase ou uma palavra, quando ele repete por mais de 2 vezes ou 3 vezes, ele está dando ênfase na santidade, nesse caso, na santidade de Deus. Então, quando você vai ler a Bíblia hoje, você pode pensar com um pensamento ocidental, né, que é o nosso, né, ou pós-moderno, quem sabe, que é o seu, o meu, né, ou com uma cultura portuguesa. Então, quando você vai ao texto bíblico, você fica pensando: se eu fosse escrever, eu não escreveria assim, eu não colocaria isso, eu não precisaria repetir. Mas para que repetir tantas palavras? Quantas vezes eu já fiz isso? Porque eu não entendia que essa era a forma de o autor hebreu estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, de escrever os textos, de falar. Então, as repetições, que se tornam um padrão de palavras para dar ênfase ou nos ajudar a entender o que o texto está querendo dizer. Uma das maneiras pelas quais o escritor hebreu podia enfatizar os atributos de Deus era repeti-lo 3 vezes. Você entendeu? Assim a gente entende que Deus, ele usa o autor em uma linguagem que era a linguagem que ele tinha para o teu povo. Diferente da nossa linguagem hoje. Se Deus fosse escrever a Bíblia hoje, usaria uma linguagem moderna, né, que tivesse de acordo com a nossa realidade. No entanto, para isso existem então os tradutores. Deus escreve a Bíblia na nossa língua usando os nossos tradutores, como João Ferreira de Almeida, um dos mais conhecidos. Depois temos outros também. O texto de Isaías, na visão de Isaías, o chamado de Isaías, os serafins repetiram as palavras Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A ênfase está na santidade de Deus, que Deus é maravilhoso.
cuja presença enche todo o templo, também na presença do Todo-Poderoso. Ai de mim, estou perdido. Verso 5, se você continuar lendo Isaías depois. Ai de mim, estou perdido. Mesmo o profeta Isaías, confrontado com a santidade e o caráter de Deus, escolheu-se ante a sua indignidade. Vemos assim, muito antes da exposição de Paulo sobre a pecaminosidade humana e a necessidade de um Salvador. Romanos, nos capítulos 1 e 3, a Bíblia expressando a natureza decaída da humanidade, mesmo em uma pessoa boa, como Isaías. Em Daniel, capítulo 3, há uma repetição com várias expressões, imagens que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Você pode abrir a Bíblia lá e ver isso. Essa expressão ou variações dela é repetida 10 vezes no capítulo para contrastar a ação de Nabucodonosor, um desafio à imagem que Deus lhe havia revelado por meio de Daniel. A ênfase nesse caso está na tentativa do ser humano de se tornar um Deus e ser adorado, um contraste com o único Deus verdadeiro, o único digno de adoração. No sonho de Nabucodonosor, o sonho com uma estátua, ali está a imagem, né? A palavra imagem. Essa é uma das palavras que vai repetir muitas vezes no capítulo 2 e 3 ali do livro de Daniel, capítulo 3 especialmente, né? Então percebem que quando o autor usa repetições de palavra, ele está dando ênfase, está contrastando, ele está nos ajudando a pensar que ali existe algo importante. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo assim, preste atenção. É isso. Percebem? Quando a gente estuda a Bíblia agora, e quando você estudar a sua palavra agora, a Bíblia, você vai entender que é isso que Deus quer ensinar para você. Então, vamos ao estudo da Bíblia, entendendo qual é o pensamento do autor que reflete a inspiração do Criador. Que Deus te abençoe e que ao você estudar mais uma vez a Bíblia, nas próximas vezes, você tenha em mente isso daí, que a repetição ali quer chamar a sua atenção para um fato que é muito importante. Quero orar por você que está estudando a Bíblia, que está acompanhando a gente todos os dias. Quero orar pedindo que o Espírito Santo use você para o propósito de falar da verdade para outras pessoas. Vamos orar? Pai querido e eterno, quero agradecer ao Senhor por esse teu servo e serva que decidiu estudar a tua palavra, que decidiu, ó Pai, usar uma ênfase na sua vida. Qual é a ênfase? Buscar o Senhor em primeiro lugar na vida dele, para que as outras coisas sejam acrescentadas. Pai, obrigado por me convidar a acordar nesta manhã, nesta madrugada, para ter um contato com o Senhor. Usa-me, Senhor, usa-me para entender a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e lembre-se, Maranata, porque o Senhor logo vem.